A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Então nós vamos ler o capítulo 6 até o verso 14, onde diz que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui fala, é bem explícito sobre batismo nas águas, que inclusive hoje nós vamos ter o terceiro em 10 dias aí, né? Graças a Deus. Estão batizando muita gente. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele e viveremos. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, não reine. Uma coisa é tropeçar aqui, uma coisa outra ali, né? Outra coisa é viver no. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco ofereçam os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Eu tenho muitos livros sobre esse assunto. Tem catatal desse tamanho falando só sobre a lei e a graça, por ser um assunto bastante controverso, mas por outro lado, simples dessa maneira. Estou no pecado, aceito Jesus, estou livre do pecado. Vivo no mundo de pecado, até dou meus tropeções, mas não sou mais escravo do pecado, porque eu tenho em quem me agarrar, eu tenho quem me defenda, eu tenho quem me ajuda nas minhas fraquezas, e eu tenho quem me perdoa se por acaso eu cair, e esse alguém chama-se Jesus. Amém? Então vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Eu ia dizer uma palavrinha aqui, mas vocês vão dar risada se eu disser, né? Vocês vão procurar ser breve. Coisa que eu não sei fazer, meu Deus, porque falar do Evangelho é uma coisa realmente maravilhosa, né? Mas, gente, uma das ênfases mais importantes da carta de Romanos é que temos em Cristo plena libertação. O que nós precisamos entender é o que é essa libertação, o que é ser, como eu já disse, livre do domínio, das amarras, das correntes, das cordas do pecado, mesmo estando sempre sujeito ao pecado. Porque o diabo sempre está nos atentando, né? Nos tentando, nos rodeando, né? E muito de perto, tentando fazer com que a gente se sinta culpado sempre, né? Eu vou até dizer uma coisa para vocês, viu? Jesus, eu acho que exagerou um pouquinho. Quando ele falou a respeito de se olhar para uma mulher bonita e pensar besteira, eu já estou no pecado. É difícil, ainda mais nesse dia que essas mulheres andam tudo pelada por aí, né? Então a gente então é tempo e vez de a gente se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da palavra, principalmente, torno a repetir, em Romanos, para a gente não viver sofrendo com isso.
Por isso a oração do Pai Nosso. Ele não pede que a gente seja livre do pecado, mas quando tentado, né? Por isso Satanás não tem perdão. Não adianta ele fazer corrente de oração, não adianta ele... como é? Que fazem lá naquela outra igreja lá? Descarrego. Não adianta nada disso, por uma razão muito simples. Nós pecamos porque somos tentados. Ele não. Ele não tinha quem o tentasse. Ele fez... ninguém lembra disso, vocês são tudo molecada perto de mim, né? Ele fez como o Jânio Quadros, que foi presidente da República no Brasil, né? Eu filo porque quilo, né? Eu fiz porque quis. Porque ele não sabia o que era Espírito Santo. Ele tinha uma vaga imagem de quem seria Jesus para nós, para o mundo. Esses dias, lendo, até ia ler aqui no aniversário da igreja, mas foi tanta coisa que não deu para falar nada, né? Lá em 3:10 de Filipenses, né? A respeito de toda a grande, extraordinária, amplíssima sabedoria de Deus, que deve ser revelada pela igreja ao mundo, porque até ali, na crucificação de Jesus, nem os anjos e nem os demônios tinham noção da grandeza do plano de Deus para a nossa salvação. Ali é que caiu a ficha. Me atrevo até a dizer que se o diabo soubesse o tiro no pé que ele deu, ajudando, entre aspas, né, a matar Jesus, a levá-lo para a cruz, ele não teria feito. Mas, como eu disse, essas coisas é lendo, é tentando estudar, é investindo tempo naquilo que mais nós devemos investir tempo, que é no nosso Deus, e isso através da palavra de Deus, né? Que nós vamos entender, essas coisas vêm à mente, ao coração, ao espírito, né? Então, como eu disse, uma das ênfases mais importantes dessa carta que Paulo escreveu é que em Jesus a nossa liberdade não é mais ou menos, ela é absoluta, ela é plena. Fomos libertos, né? Não vamos confundir, como eu já tentei explicar aqui agora, com o natural, né? Mas vamos caminhar para aquilo que nós somos. Nós somos sobrenaturais. Vivemos no natural, mas somos sobrenaturais. E se nós não aprendermos a fazer essa dicotomia, nós não vamos chegar em lugar nenhum nunca. Você tem que entender isso. Corpo, alma e espírito. O que nós somos? Um espírito. O que nós temos? Uma alma. No que nós habitamos? Num corpo. Então nós temos que entender isso, senão na primeira pergunta que te fizerem, você já é derrubado na fé, né? Então fomos libertos da condenação do pecado na justificação. E este livro de Paulo é o que mais fala com profundidade no que de fato aconteceu lá em Abraão já, né? A justificação pela fé e a consequente paz com Deus. Porque se nós não tivermos paz com Deus, nós jamais teremos a paz de Deus. Bonito isso, né? Mas muito verdadeiro, né? Estamos sendo, é o que Paulo também escreve, né? Que nós devemos procurar chegar à estatura de varão perfeito. Lutar para isso. Estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação. E seremos libertos da presença do pecado na glorificação, gente. Isso porque já fomos libertos da condenação do pecado na própria justificação. Então, Paulo trata aqui desse assunto tão maravilhoso, à luz desse texto de 14 versículos que a gente leu, embora eu desafio você, mas se prepare. Quando eu comecei a vir para a igreja, comecei a ler Bíblia, quando eu chegava em Romanos eu pulava.
Eu não entendo nada desse negócio. Isso porque eu era um baita do ignorante. Agora eu já sou menos ignorante, né? À medida que você vai lendo, você vai vendo o poder dessas palavras que aqui estão, né? Então todo aquele que pratica o pecado, conforme Jesus disse, é escravo do pecado. É escravo. Escravo não tem vontade. Escravo não tem benefício. Escravo não tem lei que ajude. Escravo só tem que fazer o que o seu feitor manda, e ainda debaixo de chicote e com argola no pescoço. É assim que é. E em termos espirituais é um pouco pior do que isso que eu estou dizendo. E o pecado é um rei que governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. Ele governa. Por isso nós vemos, desde o governo dessa nação, até artistas e o povo de um modo geral, nós vemos claramente que eles são governados, porque as coisas, pelo pecado, porque o que eles fazem, o que eles explicitam nos seus comportamentos, são deploráveis, são nojentos, essa é a grande verdade. Uma pessoa em sã consciência, que tivesse um mínimo de domínio de si mesmo, não agiria dessa maneira que eles agem, porque são ridículas, não é? Mas por que agem assim? Porque são escravos, não têm vontade própria. Nós, por outro lado, estamos sujeitos ao pecado, mas nós temos quem seja por nós, em todo e qualquer tempo, né? O homem não regenerado o homem sem Cristo é realmente escravo desse tirano chamado pecado. Ele faz porque ele é obrigado a fazer. E eu sempre gostei de dizer isso. O grande segredo de ser um filho, uma filha de Deus, é que nós temos a liberdade de não fazer. Enquanto o mundo diz que nós somos escravos, porque nós não podemos fazer o que nós queremos. Não, nós não deixamos a carne fazer o que ela quer, mas nós permitimos que o Espírito domine sobre ela. É por isso, inclusive, que se jejua. Tem gente que jejua para cura. Não tem que jejuar para cura. A Bíblia diz que tem que orar pela cura. Ungir, colocar as mãos, repreender. Agora o jejum mortifica esse corpo. A gente diz: Rogerinho, você pensa que manda em mim, mas eu mando em você. Vai passar fome, cara, até quando eu quiser. É assim que funciona. E espiritualmente você cresce muito nesse conjunto de coisas assim, né? Então o pecado é um rei cruel que coloca os seus súditos debaixo das suas botas enlameadas, sujas, imundas, né? O homem nasce escravo desse carrasco impiedoso. Davi inclusive canta que em pecado sua mãe o concebeu. O homem sem Cristo vive debaixo de uma ditadura pecaminosa e implacável. Ele tem que fazer, ele é levado a fazer. Todos os seus sentidos são trabalhados pelo maligno. As emboscadas são a cada segundo da nossa vida para nos levarem ao erro. Por isso que é tão difícil aparentemente ser crente em Jesus. Mas por outro lado, é muito fácil se Jesus for mais que o Rogério aqui nesse corpo. É assim que funciona, não é? Nenhum escravo pode libertar a si mesmo dessa escravidão. Só tem um que tem esse poder e que pagou o preço. E preço de cruz, preço de morte. Deus, porém, por meio de Cristo, realmente nos libertou do poder do pecado, como está aqui no começo desse texto que nós lemos nessa manhã, né? Onde nós entendemos, como Paulo diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso que é realmente maravilhoso. E a graça é maior do que o nosso pecado. No entanto, volto a repetir, não é um incentivo para a gente voltar a pecar. Muito pelo contrário. É um aviso, ao contrário, não podemos viver no pecado, nós, os que para ele já morremos quando aceitamos Jesus. E tem mais uma coisa, não basta aceitar Jesus, você tem que descer as águas do batismo.
Não pense que só aceitar Jesus está tudo resolvido. Não está. A Bíblia diz que o diabo crê tanto que estremece, mas não obedece. Não é? Você tem que aceitar Jesus. Quer casar comigo, moça? Vamos para o cartório. Vamos viver uma vida limpa diante dos homens e diante de Deus. É assim que funciona na igreja também. Você não é batizado? Desculpe a franqueza que eu vou dizer, porque a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado, será salvo. Você crê para aceitar Jesus. Você desce as águas para corroborar essa tua decisão e dizer a Satanás e ao mundo: não pertenço mais a vocês, eu agora sou de Jesus. E no final aqui eu explico um pouquinho melhor essa situação, né? A verdade, gente, é que estamos unidos com Cristo na sua morte, em seu sepultamento e na sua ressurreição. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Tudo é a figura do batismo nas águas. E um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão. Porque ninguém joga, como se faz com as crianças em algumas religiões aí, uma pazinha de terra na cabeça. Defunto tem que ser enterrado, senão ele cheira mal depois. Perturba a vida de todo mundo, né? Então, estamos nele, Jesus. E essa união com Cristo é que realmente destronou o pecado na nossa vida, e Jesus passou a estar assentado no seu trono, figura, né, no nosso coração. Passou realmente a mandar no bom sentido na nossa vida. E esse tirando chamado pecado, quando a gente vem para Jesus, mas a gente vem mesmo, não meia boca, é como eu falei, né? Perdeu o seu poder sobre nós. Então somos livres do pecado, não mais escravos do pecado. Só fazemos realmente, só voltamos ao pecado por livre iniciativa. Aí já nem é mais pecado. Aí é uma palavra que vocês leem aqui nas Escrituras, que é pior que o pecado, que Deus não suporta e abomina, que é a iniquidade. Você sabe, mas você faz. É a mesma coisa que o menino ou a menina tinhosa, como a gente diz, que o pai ou a mãe diz: não pegue nisso. Ela vem aqui e já cata. É a mesma coisa que você dizer: faça isso. É a criança beiçuda que judia dos pais, e a gente pensa que pode fazer isso com o pai verdadeiro e sair impune dessa situação. Não sai. Vai levar chinelada, né? Cintada. Quem já apanhou aí de ferro, como é que chama aquele cabo de ferro elétrico aí, hein? Quem já viu? Esse é verdadeiro corretivo. Por uma razão muito simples: dói. E a gente não quer de novo, né? Por isso que muitas vezes, na vontade permissiva de Deus, para não perder a nossa alma, permite que a gente leve uma cintada, uma chinelada e apanhe de cabo de ferro elétrico. E sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Pai e mãe que não corrige filho, é tudo bonitinho, é moda, todo mundo faz e tudo mais, não é pai e nem é mãe. E vai colher o preço lá na frente. Pai e mãe que não traz seus filhos para a igreja quando pequeno, escola bíblica, essa coisa toda, vai acabar visitando na cadeia mais tarde. Antipático, mas verdadeiro, né? Então, gente, o apóstolo Paulo usa aqui 3 argumentos para nos levar a essa gloriosa conclusão, que agora somos livres do pecado, não mais escravos dele, e que se fizermos, fazemos porque queremos. Somos induzidos, mas só fazemos se quisermos, porque Deus nos deu autodomínio. Deus nos deu autodomínio. Quando você está para fazer, uma luzinha vermelha acende aqui: Rogério, lembra quem você é. Aí você vai dizer: você é pastor? Não, eu sou filho de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, né? Então 3 coisinhas. Diga, a primeira é, diga, saber. Segunda, considerar.
E a terceira, oferecer. E está tudo no texto aqui. O bom de pregar sobre tópicos assim, que eu amo fazer isso, né? Porque, primeiro que bota um freio na gente, né? E segundo que amplia muito a situação, né? Senão a gente o pregador começa a atirar por todo lado. Ele lê o texto, como é que é mesmo? Ele lê o texto, ele sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Isso é muito comum, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos saber. De 6 a 10 aqui nesse texto, fala exatamente isso. O que nós devemos saber? Devemos saber que o nosso velho homem, aquele velho Rogério, já foi crucificado com Cristo. Ou em Cristo, como queira. Já foi sepultado com Ele. E já ressuscitou com Ele para uma nova vida. Isso é o que eu tenho que saber. Portanto, não precisamos mais servir, volto a repetir, ao pecado como escravos. Você já percebeu que esse é o tipo da mensagem antipática? Fora de moda, cafona, falar de pecado, porque a igreja hoje viu que dá mais lucro falar sobre facilidades, sobre dinheiro e assim por diante. Mas dinheiro e facilidades não me garante a eternidade. Agora Jesus, através do seu perdão, com certeza. Então a gente tem que tratar do pecado com muita seriedade. Não dá para cometer outro pecado chamado procrastinação. E o que é procrastinação? É empurrar com a barriga. É deixar para amanhã. Depois eu cuido disso. E depois que você cuida disso, lascou-se, né? Portanto, gente, realmente não precisamos mais servir ao erro, às inclinações da carne. O pecado já não é mais o nosso patrão. A coroa dele na nossa vida foi tirada. Ele não é mais o nosso rei. Não precisamos mais nos ajoelhar a seus pés para obedecer às suas ordens, por uma razão muito simples. Jesus nos libertou dessa escravidão. O erro, o pecado, a contramão de Deus foi destronada da nossa vida. No passado, sob a lei, o pecado até nos dominava, mas agora, sob a graça, nós somos livres. Você é livre, mas principalmente, não é para fazer o que você fazia, é para não fazer. Esta é a verdadeira liberdade. Me oferece até esqueci o nome, me oferece uma droga qualquer, eu digo, não quero. Pô, você é frouxo. Esse que eu não gosto da tua religião. Não pode nada. Não, pelo contrário, nós podemos tudo, inclusive e principalmente rejeitar aquele cigarrinho ali, que eu esqueci o nome. Como é que é? Em segundo lugar, gente, nós devemos, como diz no versículo 11, onde é que está o 11 aqui? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós devemos considerar, aquele que morreu em Cristo, com Cristo, deve se considerar morto para o pecado, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, derivadas dos nossos pensamentos, nossos olhares, nossas palavras, o que ouvimos, por onde andamos, com quem andamos, nós devemos nos considerar, já não pertenço a isso, já não tem mais poder sobre a minha vida, e a gente deve andar até com uma certidão de óbito no bolso, nesse caso aí, gente, né? Um morto não obedece ao pecado. O seu antigo rei foi liberto do jugo, da escravidão, e assim nós devemos nos considerar mortos para esse rei tirano, porque o seu governo cruel, maligno, diabólico, já acabou na nossa vida. E em terceiro lugar, de 12 a 14 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, suas inclinações. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Resistir em nome de Jesus. Resistir em nome de Jesus. Porque o que está em jogo é a nossa salvação eterna. Porque a gente já está presumindo que Jesus volta num curto espaço de tempo. Isso tendo em vista o que nós já vivemos enquanto seres humanos, se é que se pode chamar de humano, né? Esse tempo na Terra, né? Mas uma coisa é certa: quando sabemos que fomos crucificados, que fomos sepultados e principalmente que ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, quando nos consideramos mortos para o pecado, essas coisas já não me agradam mais, não quero, simplesmente não quero. Então podemos dizer ao diabo e ao pecado que ele nos oferece: agora você não reina mais sobre mim, agora não obedeço mais às paixões que você sempre, de uma maneira ou de outra, estimulou no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Agora não obedeço mais a você. Agora não oferecemos mais os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, que eu já expliquei o que é iniquidade, né? Pelo contrário, agora procuramos oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nos colocamos nas mãos de Deus, para que Ele nos abençoe, fazendo de nós uma bênção para a nossa família, para a nossa descendência, para a nossa vizinhança, para aqueles que trabalham conosco, para o nosso país. Então, gente, nós precisamos, porque precisamos, nos voltar para as Escrituras nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus e mais ninguém, religião, igreja, seita, guru, seja lá o que for, não é? Ele é o nosso libertador, porque foi Ele quem quebrou o poder do pecado sobre as nossas vidas, e mais ninguém. Foi Ele que arrancou a coroa do pecado, vamos assim dizer, e destronou completamente na nossa vida. Hoje somos livres, mas somos livres em Jesus. Nele temos vida, e vida com abundância. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.